Bom dia, gente. Meu nome é Mariá, eu sou mestranda aqui no programa. A gente vai dar início agora a essa mesa. Essa mesa, na verdade, é um mini curso e se chama Bionecropolítica, Diálogos entre Achille Mbembe, Michel Foucault, Diálogos nos Brasis Contemporâneos. Eu quero falar um pouco de como eu conheço a Fátima. Eu conheço a Fátima desde 2012 e as circunstâncias foram bem interessantes, porque eu estava recém-operada, literalmente. Tinha 4 dias de operada, que eu tinha tido alta do hospital. E a Fátima foi convidada para um evento que, na época, a gente estava organizando na UFRJ, chamado Por uma Universidade para Todos. E eu estava brigando com a pró-reitora de graduação. E ela falou assim, gente, corporativismo é uma coisa nefasta para o pensamento e para a democratização do ensino. Então, eu nunca vou esquecer disso. Depois a gente deu carona para ela, lá no Rio de Janeiro, e a gente se tornou inseparáveis. Então, eu vou falar um pouco do currículo da Fátima, é muito longo, então eu vou tentar sintetizar. A Fátima é antropóloga, alinhada ao feminismo negro, decolonial, anticolonial, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em antropologia social pelo programa de pós-graduação em antropologia social, o PPGás, no Museu Nacional, e pós-doutora. E ela é a professora do programa de linguística interdisciplinar de pós-graduação em linguística aplicada da UFRJ e também do programa de relações étnico-raciais do Cefet. Então, Fátima, agora a palavra é sua. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, primeiro, a todas, a todos e a todos. Acho que não se identifica nem como todo, nem como toda. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é a terceira ou quarta vez que eu venho a Manaus. Esse longe, muito longe, que talvez no final desse dia de hoje a gente descubra que pode ser um perto, muito perto. Várias questões que a gente vai poder estar aqui discutindo a partir desse mini curso. Eu vou me apresentar. Maria falou um pouco da parte dita mais acadêmica, mas tem uma parte, logo no início, assim que eu falar um pouco do mini curso, que eu vou me apresentar. Vocês já viram pelo meu sotaque que eu não sou carioca, eu sou nordestina, eu sou de Aracaju. Também isso vai aparecer um pouco mais. Primeiro eu quero dizer que sejam bem-vindos, bem-vindas, todo mundo aqui. Vai ser um dia intenso de atividade. O minicurso não é uma coisa muito fácil, porque a gente tem atividade pela manhã e pela tarde. E a gente pode pactuar aqui como é que a gente vai trabalhar. É um tema que eu venho trabalhando, chamado, que na verdade é um debate em cima da noção de necropolítica. Muita gente não gosta nem desse termo, porque o prefixo necro quer dizer morte. E a gente vai descobrir aqui que ideia de morte é essa. E essa ideia tem sido trabalhada principalmente por um filósofo e politólogo camaronês, o Achille Mbembe. Pouco importa como vai chamar, tem gente que chama Achille Mbembe, Achille Mbembe. Eu já soube que essa terminação LLE tem som de A na República dos Camarões. E, enfim, pouco importa, mas é hoje um dos pensadores atuais na cena política contemporânea que tem pensado as questões raciais, mais do que isso, a questão do humano, da vida, compondo hoje um escopo, inclusive, internacional. Tem um ano que eu venho trabalhando com o pensamento dele, que esse artigo, na verdade, chamado Necropolítica, que a gente vai entender muito bem, o curso é sobre isso, e, na verdade, só à tarde que eu vou entrar no pensamento dele, porque antes do pensamento dele, precisa entender um pouco a noção de biopolítica do Foucault, porque é a partir da noção de biopolítica do Foucault
que o Mbembe, um pensador negro, africano, que se produz, ele estuda na França e depois vai para os Estados Unidos, mas a marca do pensamento dele é um pensamento que eu poderia dizer descolonizador. Eu não vou entrar nesse debate aqui se ele é um pensador pós-colonial, ele mesmo diz que não é pós-colonial, mas óbvio que é um pensamento de um africano. Isso tem tudo a ver com o debate que eu tenho feito com outras epistemologias, que não são os modos de conhecimento europeus e americanos, ou euro-américos centrados. Vocês vão ver, né, na minha fala, eu poderia vir aqui dar um curso de feminismo negro. Eu passei, nos últimos 2 anos, 2 semestres, eu dei curso que teve como lugar de discussão o pensamento de mulheres negras, e de mulheres negras e racializadas, inclusive também o feminismo indígena. Também me preocupei muito em trazer essa questão aqui para a Amazônia e trazer essa questão para Manaus. Eu dei um curso antes desse, esse último que eu dei foi Necropolítica, que eu já dei 2 vezes, chamado Feminismos Negros ao Sul, onde eu trouxe a categoria de pensamento racializado, e não entrou apenas o feminismo negro, e aí quando eu estou falando de feminismo negro, eu estou falando do feminismo norte-americano, estou falando do feminismo latino-americano, que a gente estuda e lê muito pouco, né, várias mulheres nos contextos latino-americanos que têm, inclusive, pensado a questão negra e a questão indígena a partir dos modos de vida das mulheres negras, indígenas, afro-americanas, como é um termo muito usado nos contextos latinos, e das mulheres indígenas e de florestas. Então, assim, eu tenho... Porque várias coisas vão caminhar aqui na minha fala. Claro que eu vou me deter no pensamento do Mbembe. É um homem negro, que traz um conceito muito forte para que a gente entenda a cena ou as cenas políticas contemporâneas que a gente vive hoje, que nós vivemos hoje nos Brasis. Inclusive, eu boto o termo Brasil no plural de propósito. Eu boto o termo Brasil no plural para demarcar a multiplicidade que é viver nesse país, mas que talvez tenha um traço comum com populações, povos e grupos. Vocês vão ver comigo aqui, eu também vou dar uma aula inaugural no programa amanhã, que vou pegar um pouco mais a questão de raça, gênero e sexualidade. Então, e à tarde vou estar na banca de defesa da Mariá, que também faz uma dissertação brilhante aqui no programa, e tem conexão entre esse minicurso hoje, a aula de amanhã, que é uma aula inaugural, né, do programa aqui, vai ficar no tema mais da raça, do gênero e da sexualidade, numa perspectiva feminista interseccional, mas que, de alguma maneira, o debate hoje da necropolítica vai se cruzar. Eu tive muita dúvida como fazer esse curso. É um conteúdo, às vezes, um pouco denso, mexe muito com a gente. Imagine que aí, e assim, é um mini curso de algumas horas. Pense que eu passei um semestre inteiro dando um curso de pós-graduação chamado Necropolítica. Claro que a gente não leu só o livrinho. Esse livrinho, vocês vão ver mais tarde a foto. Ele foi traduzido agora, foi um artigo que o Mbembe escreveu em 2006, mas agora, esse ano, uma editora em São Paulo, a N-1, traduziu para o português. Não apenas traduziu esse livro dele, mas traduziu um livro que, assim, para mim, um dos melhores livros hoje do pensamento racial crítico contemporâneo, que se chama A Crítica da Razão Negra. Enfim, então, hoje, nós vamos discutir necropolítica. O que é essa política da morte? Né? O que é essa política que tem, vou falar a grosso modo, porque a gente vai poder ver isso, que tem na eliminação de tudo aquilo que incomoda o sistema branco, heteronormativo, que é um sistema fóbico e racista, tem como pressuposto eliminar essas vidas. Ou talvez uma pergunta que eu acho que a gente pode ter aqui no curso é: por que algumas vidas são mais matáveis do que outras? Ou talvez uma pergunta que uma pensadora branca estadunidense extremamente interessante, chamada Judith Butler, já faz em Vida Precária, mas faz nesse último livro, porque algumas vidas são mais lamentadas e choradas do que outra, né? Porque não é toda morte que é objeto de luto, e morte aqui, a gente vai descobrir ao longo do dia hoje, que não é somente a morte física. A brutalidade
da necropolítica chega à eliminação física, como é o genocídio das populações indígenas e o genocídio das populações negras. Mas ela mata também cotidianamente. O Mbembe tem uma categoria que ele chama de nanorracismo. Em um outro livro que também foi traduzido, é o último livro que ele lança, chamado Políticas da Inimizade, que ele vai dizer como o racismo, e aí o racismo também é uma relação com as populações indígenas, gostaria de dizer isso, o étnico e o racial está aí junto, a gente vai debater isso um pouco aqui, com a ajuda de vocês, partilhando, porque isso tem que ser uma conversa, né? Eu quero convidar todo mundo para uma conversa. Claro que eu me estruturei de uma certa maneira, tem 50 slides aqui, que com pouca coisa escrita, mas mais ou menos um guia. Em alguns momentos, inclusive, da apresentação, eu boto pausa para perguntas. Óbvio que a coisa não é tão estruturada assim. Se deixar, eu vou falando. Mas eu preciso ser interrompida. Até porque as perguntas que vão vir vão me mobilizando, né? Nesses lugares que eu vou andando, trazendo elementos para a gente pensar. Mas é esse conceito hoje que eu tenho trabalhado, que é essa noção de necropolítica, ou muito provocadora, como é o título no primeiro slide, tá? Que é bionecropolítica. Bio quer dizer vida, biologia, biopolítica, biopoder, né? Então, essa ideia, a ideia de biopoder e biopolítica, a gente vai discutir hoje de manhã. É o Michel Foucault quem forja, quem produz, quem cunha, quem pela primeira vez debate sobre a noção de biopoder. É ele o primeiro que escreve sobre uma forma de poder que toma a vida. Nós vamos poder debater isso profundamente aqui, tá? Profundamente entre aspas, né? Que ninguém faz nada profundamente em poucos minutos ou em horas. Vamos poder debater um pouco isso e tentar pensar que eu acho que é uma grande questão que eu vou deixar aqui, se o Brasil, não só o Brasil, mas a América Latina, os países que tiveram processo de colonização, se realmente é a noção de vida que organiza a nossa política ou não é a noção de morte que a organiza? Essa é a grande pergunta desse curso. E talvez é a grande resposta que o Mbembe vem dar a partir da ideia que ele diz que biopolítica não é suficiente. Que o Brasil, que os lugares que viveram e vivem sobre a égide da colonização, porque os elementos de colonialidade eles estão presentes aqui nessa sala, estão presentes nesse quadrado aqui, na arquitetura, no controle, no elevador de serviço dos prédios que está destinado à entrada de pessoas que geralmente são os serviçais, as pessoas que fazem serviço, que geralmente são as populações pretas, pobres, né, porque aí classe, raça, e dependendo do lugar, as populações racializadas. Só para vocês entenderem, nesse fenômeno que a gente está vivendo, tem uma quantidade de brasileiros saindo para morar em Portugal, e desde 1960 do século passado, Portugal já tinha abolido o elevador de serviço na construção de prédios novos. Por causa dessa nova demanda, dessa classe média alta, bota tudo entre aspas aí, que sai do Brasil, né, que foge de um Brasil que dizem que vive uma crise, escolhe Portugal como lugar para morar, os prédios estão começando a fazer edifícios com elevador de serviço por causa da exigência dos brasileiros que só vão querer adquirir se tiver elevador de serviço. Isso é um reflexo profundo da relação de como a colonialidade está muito presente cotidianamente no nosso modo de estar no mundo. É muito colonial isso. Quem sai para um lugar fora do contexto europeu, você não tem porteiro em prédio. É outra ordem que se dá por isso. Esse lugar de uma classe, ou de um grupo, nem usar essa categoria classe, se coloca no lugar, enquanto outros têm que servi-la em vários sentidos. Isso é uma das heranças mais perversas que a gente tem do colonialismo. Eu não vou usar mais esse termo colonialismo, mas diria hoje da colonialidade. Então, eu me situo nesse lugar, né? Ao contrário de alguém que um dia queira ir embora daqui, é aqui que eu quero permanecer. E eu acho que é aqui que a gente vai nos processos de luta, nos processos de construção, e na aposta de que a gente pode produzir, nem que seja micropoliticamente, mundos melhores.
né, para não discutir essa ideia se é possível uma grande revolução, se a gente vai ter uma grande mudança ou coisa parecida com isso. Tá? Então, nasce daí esse curso, e aí eu vou trazer um pouco, hoje, mais da discussão de bionecropolítica. É um esforço muito grande, né, que eu, no sentido de que eu não sou historiadora, eu sou antropóloga e doutora em saúde coletiva, sempre trabalhei com questões de gênero, sexualidade e agora, recentemente, trabalhando também a questão racial. Eu fui ler muito sobre, não apenas sobre questões indígenas, mas principalmente sobre a presença negra na região amazônica, né? E já colocando a quantidade hoje de escritos na historiografia que mostra a presença de negros, seja na província, né, quando era a província do Grão-Pará, ou na província do Rio Negro, contrariando toda uma tese que não havia ou não houve tráfico negreiro na região amazônica, que houve, né, com provas de arquivos, bem como vários negros e negras libertos que vinham para essa região aqui. E o retrato disso é a resistência quilombola. Se tiver gente que estuda isso, que tem conhecimento, que é de alguma comunidade quilombola, eu peço assim, a generosidade de compartilhar essas experiências. Bem como também alguém que estude ou se localize dentro de algum grupo étnico indígena que também traga, porque eu acho que é desse encontro, que eu até coloquei aqui, que a gente vai poder perceber as singularidades de cada processo desse, que não é igual, né? Mas também vamos poder entender o comum da exclusão. Qual é o comum da exclusão numa política da matabilidade no qual o Brasil se constituiu e se constitui? Para mim, hoje, a necropolítica ela opera com muita força no Brasil, que vai desde uma necropolítica macro a uma necropolítica que está na porta dos hospitais, que decide quem tem acesso ou quem não tem a saúde, quem tem ou quem não tem educação. Ou seja, uma necropolítica que se organiza a partir de um necropoder e de uma necroeconomia que vão colocando grupos vulneráveis, impossibilidades de vulneráveis de serem expostos à violência e à eliminação. Eu acho que isso é muito profundo. Que os mais diferentes grupos nos mais diferentes contextos, seja os contextos mais metropolitanos, de grandes cidades, como a cidade da envergadura de Manaus, né, que tem índices aqui também, né, de situações de racismo. É daqui que sai, eu não sei como ficou, quando a Maju recebe vários injúrias, né, raciais. Fica claro que se localiza o grupo partindo aqui de Manaus. Eu não sei como caminhou essa investigação, mas se a gente põe Manaus e racismo no Google, se abre um conjunto de reportagens que vai tornando visível as práticas racistas, né, nos contextos aqui. Então, que vai desde contextos de uma cidade grande às pequenas cidades, os pequenos povoados, as pequenas comunidades, as pequenas cidadelas. Porque isso não é um fenômeno mais apenas de uma grande metrópole ou de uma grande cidade, mas prática que corta esse Brasil inteiro de diferentes maneiras. Então, peço muita ajuda de quem é daqui, de quem está daqui. Eu já andei por vários lugares, imagino que eu saio do Nordeste, que também é outro lugar com questões também raciais extremamente complexas, né, com um processo de branqueamento muito grande da população negra nordestina. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? O mito da democracia racial que imperou no Brasil durante muito tempo. Eu estudei acreditando que todas as raças aqui eram iguais, né, todos, e que todo mundo vivia muito bem nesse país. Foi essa imagem, vocês terem uma ideia, a Unesco, em 1950, pagou uma pesquisa do século passado, onde o Florestan Fernandes, inclusive, é um dos que coordenou nessa pesquisa, para vender, produzir cientificamente a imagem de que no Brasil não existia racismo e de que aqui no Brasil era uma celebração muito cordial de uma convivência entre as diferentes raças, né, entre os diferentes povos. Se a gente for olhar a história do Brasil mesmo, as histórias do Brasil, a gente vai ver que aqui nunca foi um mito da democracia racial.
né? E tinha, além do mito, a gente tem um imperativo da miscigenação muito grande e uma tentativa de embranquecimento que é de todo esse modelo eugênico do começo do século XIX, que apostava, né, que quanto mais se misturasse a população, mais ela ia embranquecendo até que as populações negras elas iriam sumir. A questão indígena está localizada numa ponta, porque é um extermínio que se dá genocida no primeiro momento, né, assumindo politicamente um outro lugar, mas meu esforço mesmo é encontrar hoje esse debate racial que eu tenho feito, né, que eu tenho lido e tenho entrado com as questões étnicas. Entender que a gente tem uma bionecropolítica étnico-racial. Né, seria por aí que eu vou andar. A primeira imagem é muito provocativa, né, eu boto justamente duas manifestações e as duas clamam justamente o genocídio. Né, o genocídio da população negra e o genocídio da população indígena. Uma coisa que é interessante, que a gente vai já discutir, já vou antecipar, é que tem um deslocamento aí da ideia do genocídio ligado ao povo judeu. A gente que sempre leu, né, o chamado Holocausto, na forma como a Europa e a historiografia europeia e norte-americana conta, era ligado ao povo judeu. Com esses pensadores negros, esses pensadores e pensadoras racializados, o Holocausto passa a ser, nos nossos contextos, e é mesmo, o Holocausto, o genocídio da população indígena e das populações negras, populações indígenas e negras. Então, é uma mudança de olhar. Tem que desfocar o olhar, tem que sair desse eixo europeu, que é o eixo no qual nós somos formados, é o eixo no qual estão aí nos currículos escolares formando, né? E óbvio que isso é uma política extremamente colonizadora, porque a educação é um lugar ainda extremamente colonizador, né, da gente silenciar e apagar uma mudada mesmo de olhar. Né? Quando a gente tenta descolonizar o olhar, porque descolonizar o olhar é o exercício de uma vida inteira, né? Tenho certeza que eu vou embora desse plano e até o dia que eu ainda estiver nele, será um exercício de descolonização. Então, ninguém se desconstrói assim, essa história que sou desconstruidona, sou no seu... É porque o colonial sempre está nos pegando. O machismo sempre está nos pegando. Né? A gente sempre os preconceitos sempre estão nos pegando. Então, esse olhar, ele é cotidiano descolonizar. Só que tem ações efetivas que a gente pode tomar. Que ações efetivas são essas? As políticas de ações afirmativas, as políticas de cota, fazer um programa onde, por exemplo, o curso que eu dei sobre feminismo, a gente só leu mulheres, só mulheres. 90% dessas mulheres, feminismo negro e decolonial, 90% dessas mulheres negras, 80%, 20% latinas, né? Tem chicana, Glória Zoldua, porque no Brasil é problemático isso, o resto da América Latina vai entender e resolver de um jeito diferente. Os Estados Unidos vai ter a categoria mulher de cor, onde você vai ter negras e latinas trabalhando juntas. Enfim, e você vê alunas, estudantes fazendo dissertação de mestrado, usando na dissertação só mulheres. Nesse momento agora, eu e uma professora colombiana, Maria Elvira Dias Benítez, estamos dando uma disciplina no Museu Nacional, lá na Antropologia, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde a nossa disciplina, 15 sessões de aula, nós só vamos ler intelectuais negros. Não tem um intelectual ou uma intelectual que não seja negro, com exceção de um porto-riquenho, né, um latino, nesse sentido, que não é negro, mas 99,99% é um curso. Isso é um gesto, né, uma tentativa de descolonizar. Né? A gente vai ler Fanon, vamos ler o Aimé Césaire, enfim, uma pluralidade, Abdias Nascimento, enfim, uma pluralidade de pensadores. Então, é isso. Só que essa descolonização não pode ser só na academia, tem que ser na vida. A gente descoloniza também o gênero. Acho que essa temática de gênero eu vou tomar amanhã. Esse debate sobre as transexualidades, sobre as identidades não binárias. Está aqui em Manaus, eu vou no banheiro e está lá absolvente, escrito Feminismo Sem Fronteira. Você vê a imagem do Transfronteira aqui, porque aí eu também quero ouvir isso. Como é que esses coletivos feministas estão aqui? O interesse é que aqui tivesse a agenda social, tivesse a militância, tivesse os coletivos.
quero ouvir como é que vocês estão se organizando enquanto coletividade, porque isso também faz parte da minha vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, porque eu vou ler 2 parágrafos sobre mim, e aí a gente continua a discussão. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a maior barreira daqui é justamente a questão da invisibilidade, a questão de esse mito de que não existiu tráfico aqui, né, que negros não foram, africanos escravizados não foram trazidos para cá, e que isso atrapalha no nosso próprio reconhecimento aqui quanto pessoas negras. E assim, a gente tem um movimento negro aqui que é muito empenhado, mas que poderia ser muito mais forte, muito mais fortalecido, se mais pessoas se reconhecessem enquanto negras, porque quando as pessoas não se reconhecem enquanto negras, elas não entendem a problemática que tem a ver com a própria vida delas e elas não veem por que lutar, né? Então, é um movimento muito empenhado e é duplamente, triplamente, muito, muito empenhado mesmo, justamente porque não existe muita quantidade, né, de pessoas negras que se reconhecem que para fazer parte dessa luta, né? Então, há um problema de se reconhecer quanto negro, a isso se reflete, né, num movimento que não é muito conhecido, não muito fortalecido, e aí isso reflete muito também na falta de reconhecimento, na questão da autoestima, né, de ter orgulho de quem é, dos seus traços. E quando a gente sai daqui, isso também é um problema, porque quando as pessoas se reconhecem quanto negras, porque aqui tem muita mistura, né? Não só do branco com o negro, mas do negro com o indígena. Então, os nossos traços aqui, a maioria das pessoas negras, não são traços como os meus, não são traços que são expressivamente, inegavelmente, de uma pessoa negra. Uma pessoa negra que tem o cabelo liso, uma pessoa negra que tem o olho puxado. Então, muitas vezes, quando a gente sai daqui, as meninas do movimento negro, do coletivo feminista que eu participo, saem daqui e vão para eventos nacionais, há esse problema, essa dificuldade de reconhecer essas pessoas enquanto negras. Aí já teve treta, barraco em outros lugares, porque as pessoas estavam lá se colocando como uma pessoa negra e as outras pessoas não estavam reconhecendo como pessoa negra. Aí já teve muitas vezes, inclusive, de algumas meninas darem preferência para que eu vá, querer que eu vá e não elas, porque elas não querem passar por esse tipo de situação. Porque elas sabem que é um lugar assim, que eu posso circular, que ninguém vai ficar questionando se eu sou negra ou não, né? E aqui, inclusive, justamente por dizerem que é uma presença negra muito pouca, né, que na verdade não é, a gente andando por aí você vê que nós somos em maioria não brancos aqui, né? Isso também dificulta a questão das cotas, né? Muita gente acha que não é importante que haja cotas assim para negros aqui, porque não tem uma demanda de negros aqui, né? O FAM tem cotas, mas a questão de cotas, né, nem sempre falta manutenção, falta uma vigilância maior, porque nem sempre está lá, mas nem sempre está sendo implementada da maneira correta, né? Então, isso dificulta, essa questão da invisibilidade aqui dificulta em vários aspectos essa justificativa, e isso acaba sendo uma justificativa muito desonesta, né, de dizer que porque não tem muitos negros aqui, não precisa de cotas, quando aqui, na verdade, tem uma luta, aqui tem quilombos, né, em 2014, tem um quilombo aqui na Praça 14, aqui perto, que foi reconhecido em 2014, eu acho, né, quilombo urbano. Tem uma historiadora da UFAM, que é a Patrícia Sampaio, não sei se a senhora conhece, que ela escreveu um livro chamado Fim do Silêncio, que ela fala justamente sobre a presença negra aqui no Amazonas e o fim desse silenciamento, né, dessa invisibilidade, que ela não tem texto só dela, e tem texto também de pessoas do movimento daqui, de pessoas mais antigas do movimento negro daqui, né? Ela não é negra, mas por ela ter, não ser só historiadora, mas ter ela ser de religião de matriz africana,
né? Então, ela tem essa proximidade, né, com com o movimento negro, né? Qual o seu nome? Jéssica. Jéssica, então. Que bom de já começar com você colocando essas questões. Essa invisibilidade é um traço perverso, né, colonial. Né, eu acho que precisa discutir muito. Eu espero que isso daí chegue, está gravado aqui, que possa discutir. Dá uma vontade de ir fazer várias discussões com esses coletivos. Primeiro eu vou trazer a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez diz uma coisa, a Lélia vou falar sobre ela amanhã, foi uma grande militante intelectual negra, mas ela diz, a gente nasce branquinho, pretinho, roxinho, mas tornar-se negra é uma questão política. Justamente a Lélia Gonzalez está dizendo o que você está dizendo. Acho que isso é. E a Sueli Carneiro, vou chamar outra pensadora, essa está contemporânea, produzindo. A Sueli Carneiro tem uma ONG, que é a Gelé10, ou Gelé10, que tem vários. E ela coloca isso num texto maravilhoso que se chama Enegrecer o Feminismo. Mas mais do que enegrecer o feminismo, a gente precisa enegrecer o Brasil, que é justamente esse movimento que você está falando. E enegrecer o Brasil significa dizer que as pessoas negras, elas não há um estereótipo de negro. Né? Se você vai pegar... o país primeira coisa, o país é pigmentocrático. Né? A gente tem que entender isso, que quanto mais pigmentada a pele... e mais próximos de traços ligados ao que vem a seu estereótipo de negro ou negra, porque isso é um debate muito importante, muitas vezes mais perto e próximo e vulneráveis a situações de violência e discriminação racial. Há outras pessoas com até a ideia de uma passabilidade quase total e daquelas que se colocam como brancas e passam como brancas. Então, acho que a primeira coisa é o reconhecimento disso. É um processo, a gente já pensou até em trabalhar, eu trabalho com a ONG também, que eu sou colaboradora, chamada Casa das Pretas. A Casa das Pretas se tornou conhecida porque Marielle passa por lá pela última vez antes de ser assassinada. Acho que todo mundo ouviu, de alguma maneira, falar da execução da Marielle Franco aqui. A última atividade dela é justamente lá na casa. Nesse dia eu estava lá na casa também. E 1 hora depois que a atividade acaba, ela é executada. Mas eu estou trazendo a Casa das Pretas para dizer que é um lugar onde a gente trabalha muito essa questão. Porque aparece uma multiplicidade de possibilidades negras. Né? Então, mas está vivendo esse momento de reconhecimento muito grande. Precisa potencializar isso. Mas eu digo sempre, as pessoas precisam reconhecer o lugar racial que ocupam. O livro da Djamila, Lugar de Fala, que é um debate muito polêmico, quando a gente vai olhar o diagrama sobre lugar de fala, tem um diagrama que circulava no Facebook que falava sobre lugar de fala. Se você vai olhar, ninguém fica sem falar. Só fica sem falar no diagrama quem não tem nada a dizer. Quem não tem nada a dizer tem que ficar sem falar mesmo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que é que o outro pode dizer mais sobre essa experiência do que eu? Que é a experiência, inclusive, da pigmentação da pele. Eu tenho entendido isso todo momento, inclusive com os cursos que eu dou, com as alunas. O que é que eu estou dizendo isso? Quando vem gente com a pele muito negra, de pele clara, dá muita carteirada racial, onde na sala você tem muitas vezes negras de pele pigmentada, né, mais pigmentadas, pessoas de contextos de comunidade e de favela. Eu sempre digo isso. Tem uma frase da Bell Hooks, que é: opressão é ausência de possibilidade. Tem gente que não tem gente que eu sempre digo isso, tem gente que no telefone tem um aplicativo do Uber para ir embora para casa, estou pegando até o contexto do Rio, e tem gente que só tem o dinheiro do ônibus para ir, ou o dinheiro do trem. E tem gente que queria vir numa reunião sobre feminismo negro e não veio porque não tinha nem o dinheiro da passagem. Eu acho que é isso que a gente precisa entender nas experiências de racialização. Então, tem 2 movimentos. Esse que é se tornar negra e se ver, que é uma agenda de luta muito fortalecida, porque isso vai colocar a branquidade no país, e a branquidade aqui é a relação de poder, né, que está na mão dos brancos e da branquidade enquanto poder, numa situação, já estão assombrados, mas cada vez mais assombrados. A briga por cota vem do fortalecimento. Na medida que as pessoas se reconhecem como negra, mais forte é a briga pela manutenção das cotas. Então, esse movimento, para um lugar como esse, que a mistura vai dando esses traços, inclusive, né, a gente tem as Ilhas Salomão, que as pessoas são negras e o cabelo é louro. Louro, assim, daquele louro
muito louro. São negros, vários grupos étnicos. Essa ideia de um negro, o Mbembe vai falar sobre isso. A ideia do negro e da África é uma invenção. Inventaram uma África e inventaram um negro. É uma multiplicidade de Áfricas e uma multiplicidade de experiências de viver a negritude, de viver também as questões indígenas, que operam por outro lugar. Enfim, então, acho isso que você está trazendo muito importante. Eu desejo para a agenda amazonense que fortaleça esse movimento, porque esse movimento tem que... não é, você vai, não é porque você... porque essa discussão que você vai... A outra também, negra, com a pele mais clara e o cabelo liso, mas se vê negra, pode ir tanto quanto você. Eu acho que essa mudança, mas é entender que muitas vezes, como é que as opressões atravessam o seu corpo e como é que atravessa o corpo dela. E como atravessa o meu corpo, que também já veio de um processo de embranquecimento e tem um corpo cheio de privilégios, inclusive o privilégio pigmentocrático. Então, é isso que a gente precisa se colocar. Onde é que eu posso me encontrar? Onde é que eu posso somar forças, mas entender o meu lugar singular? Eu acho que é isso que a gente precisa. Essa agenda vai manter o feminismo vivo, vai manter o feminismo negro vivo, né, mais pujante, e é uma agenda que a gente precisa discutir. Mas ela é tensa, ela é de treta, bom saber disso, eu sei, eu acompanho. Meu Facebook, 80% dele é perpassado por pessoas negras e por coletivos negros. Eu acompanho vários grupos e acompanho várias dessas discussões. Mas é um enfrentamento. Sabe por que tudo isso, Jéssica? Por causa dessa ideia do mito da democracia racial, né? E por causa de uma maquinaria muito perversa na qual o racismo atua sobre a gente. Inclusive atuando para a gente nem se ver como negra. Tomar até um susto quando alguém vai e diz para você é negra, não como eu sou negra. E às vezes uma pessoa pigmentada. O censo é o retrato disso. Quem já foi pesquisador de censo, que bate na casa das pessoas. Eu conheço várias pessoas que contam essas narrativas, família inteira extremamente pigmentada, e diz que é parda. Essa noção de parda, essa herança de parda ou branca. Então, como a raça é autodeclarada, né, você não vai lá e marca, a pessoa está na sua frente, altamente pigmentada, dizendo a você que é branca, você vai marcar branca ali. Né? Mas por que essa família se autodeclara? Né? O que é essa experiência com a negritude? O que é essa experiência em se ver racializado? Então, tudo isso a gente vai estar... Então, assim, o que eu desejo mesmo é para essa cena, que bom você trazer isso. Eu tenho muita vontade, eu gostaria de conhecer a movimentação negra, a cena negra da cidade. Acho que a gente precisa se fortalecer muito. Muito do que você está dizendo também acontece no Rio, também acontece, com certeza, os nordestes estão enfrentando isso. Os coletivos que estão se organizando nas capitais e nas cidades nordestinas também estão enfrentando tudo isso. Né? Famílias inteiras, negras, que passam... isso passa apagado, não se fala, não se discute isso. Enfim. Ok até aí? Então, eu vou só ler um pouquinho sobre mim, é uma página só. Eu já falei, eu sou Fátima Lima, eu sou nordestina. Eu nasci em Sergipe, em Aracaju, na verdade. Né? Sergipe é o menor estado brasileiro. Eu sou antropóloga. Desde 2010 eu moro no Rio, acho importante vocês conhecerem. Eu sou doutora em saúde coletiva. Eu sou filha de uma mulher mestiça e de um homem negro, né, que, assim como ela, tivemos sobre os nossos corpos e subjetividades todo um processo violento de embranquecimento, pelo qual grande parte da população negra nordestina, e aí eu vou dizer amazonense aqui também, passou e passa. Eu fiz pós-doutorado no Museu Nacional, lá no Rio. Eu dou aula no programa de Linguística Aplicada, é um programa interdisciplinar de pós-graduação em Linguística Aplicada, mas também dou aula em um programa de mestrado em Relações Étnico-Raciais, que funciona no Cefet, no Rio de Janeiro. Esse programa é um programa super potente. Primeiro que ele é um mestrado em Relações Étnico-Raciais, e contrariando, ou subvertendo, a ideia de cotas de 50% para pessoas negras, estudantes negros, e 50%, ele tem hoje de 70% a 80% dos estudantes de mestrado negros e negras. É um privilégio dar aula nesse lugar. Né? Os últimos cursos eu dei lá com turmas, estou falando de turmas, com 30 pessoas negras dentro de uma sala de aula. Claro que é uma bolha isso, né? A gente teve uma qualificação essa semana lá e a gente está dizendo isso, aqui é uma bolha.
As salas de lá tem vidro, né? Tem vidro na porta, como aqui. Quando a gente está dando um curso lá, se alguém põe o rosto e olha, realmente é uma cena, às vezes, impactante. Vocês terem ideia, mais de 200 pessoas concorreram na última seleção. Bote uma média de 70%, 80% das pessoas negras. Né? Mas isso ainda é muito pouco, mas muito pouco ainda para a desigualdade racial desse país. Muito pouco. Isso é quase nada. Quando se levanta o número de professoras negras na pós-graduação, deu 3%. Posso até levantar esse dado. A quantidade numérica, isso, infelizmente, as que se autodeclaram lá no Lattes, porque no Lattes tem autodeclaração de raça. Mas é 3% de professores ou professoras, eu não sei se fez o recorte de gênero, posso olhar isso e confirmar. O número é muito. Quando se compara o número, você sente realmente como é que as universidades e o conhecimento foi se produzindo no Brasil. E eu acho que a gente precisa entender que universidade a gente quer disputar, que conhecimento a gente quer disputar, que conhecimento vocês querem disputar enquanto conhecimento. O que é o conhecimento? Ele serve para quê mesmo? Para a gente juntar um monte de coisa, fazer lá uma monografia, uma dissertação, uma tese? Né? Serve para quê? De onde vem isso tudo? Né? Qual esse lugar social e político que deveria ser? Uma universidade extremamente elitista em todos os sentidos, né? E uma universidade que está agonizando. Não sei como é a situação da estadual, mas as federais, em âmbito nacional, e as estaduais também, dependendo dos estados, né, o que a gente vivenciou querem quebrar a UERJ, que é justamente uma universidade que tem uma relação com aqui muito grande, né, e onde eu me doutorei por uma história de um compromisso político desde 2002, 2003. Porque as ações afirmativas, elas não são da agora. Né? Tem tempos. E é mais do que tudo, e aí é minha opinião, é mais do que tudo uma política mesmo de justiça e de reparação. Né? Que é complexo discutir isso, mas precisa reparar, precisa inventar uma outra humanidade. Porque essa, do jeito que está, é um sentido de humanidade extremamente carcomido, né? Em ruínas. Né? Um sentido de humanidade que elimina. Se a gente abre estatísticas de assassinato de travestis e transexuais, de assassinatos de homossexuais, acho que eu entrei na porta de assassinatos indígenas, eu fui abrir o relatório do Conselho Missionário Indigenista, a quantidade de indígenas, suicídio, assassinatos. Né? O corpo nosso, as mulheres aqui, a maioria do público aqui, por que a gente não pode andar onde quer, do jeito que quer, a qualquer hora? Por que nascer, isso está na minha aula de amanhã, assignada como mulher, já coloca a gente numa dimensão de um corpo que pode ser violado, como são os crimes de estupro. Né? O que marca os lugares em conflito é, antes de tudo, que os corpos das mulheres são corpos passíveis de serem violados. Isso acho que a gente precisa pensar e entender isso daí. Então, por onde passa também a necropolítica, porque a necropolítica passa pelo corpo. Mas eu vou adiantar. Eu sempre digo isso, eu sou lésbica, mas eu digo mais que eu sou sapatão. Eu acho que eu tenho dito isso, e está para ter fé, está em rede nacional. A identidade de gênero nossa é uma identidade política. Acho importante colocar isso, porque também apagam o gênero da gente. Tem um curso que eu participei agora na UFBA, que é um curso chamado Pensamento Lésbico, e está sendo feita a segunda edição dele, é um curso online, e funciona, foi aberta a inscrição para o Brasil todo, que justamente só lê as pensadoras lésbicas. Né, escrevendo sobre isso, que também foram apagada. Como também, quando a gente for ver o que as travestis, as transexuais, que estão entrando agora, né, na produção do conhecimento, disputando o conhecimento, né, as tentativas de apagamento. Eu fiz uma tese de doutorado sobre a transexualidade. Defendi o doutorado em 2010. Naquele momento, estava crescendo, e ainda é muito pouco ainda, a presença de pessoas trans, vou chamar assim, dentro da produção acadêmica. E começou uma discussão muito forte. As pessoas reivindicando o seu lugar de produzir conhecimento. Naquele momento eu entendi perfeitamente isso. Perfeitamente. Entender que essas pessoas queriam sair, isso tem muito a ver com a dissertação da Mariá, dessa condição de ser objeto, como também as pessoas negras estão cansadas de ser objeto das pessoas brancas estudarem. Há muito tempo as pessoas negras, as pessoas indígenas, espero que cansem mesmo. Tem gente que está dizendo, não vou abrir para pesquisador, não estão dando entrevista, não fazem mais isso. Precisamos tomar esse lugar de conhecimento que é nosso.
Então, acho que isso é muito importante. Então, mas essa cena ainda vai muitos anos de mudança. Né? Esse lugar, não é que as pessoas não possam produzir ou não produzam, mas é o tipo de objetificação que foi sendo construída com determinados grupos. Por que esses grupos são estudados? Na aula de ontem foi ótimo. Nossa aula é uma aula muito plural, com uma presença grande de pessoas negras e com pessoas brancas. Ouvi de 2 ou 3 estudantes ontem, eu estou aqui porque eu vim e estou estudando a branquidade, que ótimo, que tem pessoas que estão pensando nos seus mestrados e nas suas teses, a branquidade. Que bom, que movimento que a gente pode ver, interessante, né, nessa cena de produção de conhecimento. Porque tem isso, né, o ranço da sociologia, estou falando desse lugar, da antropologia, da psicologia, das chamadas ciências humanas. Quem é esse outro que sempre foi privilégio para ser estudado por esses campos? Eu acho que é essa mudança que a gente está vivendo de conhecimento aqui. Então, eu sempre gosto de botar essa questão da identidade de gênero. Já coloquei aqui, eu tenho diálogo com o feminismo negro, esse feminismo mais anticolonial, né? Nem sei se existe essa categoria de feminismo anticolonial, mas estariam essas mulheres latinas, que ainda são muitas que eu preciso estudar. Eu trabalho mais com 2, que é a Ote Coriel e a Gildeschi, mas tem uma pluralidade. Vocês acompanharam a discussão do aborto agora na Argentina, enfim, e por aí vai. A gente também não vamos ficar só nesse eixo Argentina. Eu acho que tem uma América Latina que sobe, Bolívia, Equador, República Dominicana, que chega ao Caribe, né, que tem produções pulsantes das mulheres. Já coloquei que, para mim, a vida e a vida acadêmica são indissociáveis, ou eu tento fazer, né, que a academia é um lugar político, que o conhecimento é político, que a gente tem que discutir para quem interessa o conhecimento. E a última coisa que eu coloco aqui sobre mim é que eu colaboro com essa ONG, né, na verdade, chamada Casa das Pretas, mas tem uma ONG que é o Coisa de Mulher, e eu conduzo lá, já está na 2ª edição, o Laboratório de Experiências Feministas Negras. Por que eu estou trazendo? Esse lugar é um lugar muito importante para mim, porque ele não é um lugar que funciona, né? Ele não funciona assim como está aqui. Porque tem uma coisa, a academia ela é tão sinistra, né, que ela cola no corpo da gente. A gente passa pelo portão de qualquer instituição acadêmica, ela cola. Primeiro que ela cola porque existe isso que me separa de vocês. Né? Depois, as cadeiras estão todas alinhadas dentro de um quadrado. Depois tem um corpo que, sem perceber, é tomado por esse lugar. Depois tem alguém que parece assumir um lugar, que fala sobre uma determinada verdade e os outros supostamente estariam ouvindo. Tem uma construtora. No laboratório, a gente tem feito um movimento que é fazer o contrário, entender que a vida vem antes da teoria. Claro que a gente tem texto para ler, a gente tem, mas antes disso, e esse laboratório está indo 40, 50 pessoas, 30 pessoas, mulheres, 99% dessas mulheres negras, fazendo da experiência, que são diferentes, de viver isso, um lugar de discussão teórica. Né? Então, não é vir primeiro com a teoria, vir primeiro com o conceito, e agora vamos dialogar. Não, primeiro a gente... Tem dias que eu não falo de pensadora nenhuma. Tem dias que a gente só discute. Aí, às vezes, quando aquela discussão está muito ligada a uma pensadora, eu digo, vale a pena a gente pensar o texto da Lélia Gonzalez, racismo e sexismo e tal. Olha, a Bell Hooks fala isso. A Bell Hooks fala que a teoria só serve se ela puder nos curar. Ela vai dizer isso, conhecimento precisa curar a gente. Né? A teoria cura. E a teoria que pode curar a gente é uma teoria descolonizadora, ou uma aposta descolonizadora, né, de outras leitoras. Então, eu deixo aí, eu não sei como é que anda essas leituras de feminismo negro aqui, mas, assim, é enorme a produção dessas mulheres, é incrível lê-las, porque quando a gente lê essa produção de mulher, é incrível já ler mulher, né, já é incrível ler mulheres negras ou racializadas, entre elas eu estou colocando mulheres latinas, mulheres africanas, ler mulheres indianas, a cena islâmica, o que as feministas islâmicas estão produzindo. Eu sei que essa presença islâmica, ela existe aqui. Há um tempo atrás eu já trabalhei para o Ministério da Saúde e eu avaliava os PET. E aí foi quando eu descobri que tem presença considerável de mulheres muçulmanas aqui. E tem um debate muito interessante no mundo islâmico, que não é um mundo branco, não é um mundo racializado,
uma discussão sobre feminismo. Então, é muito bom. Então, não só ler mulheres, mas mulheres negras e racializadas. Mas hoje nós vamos falar sobre homens. E um desses homens é branco, que é o Michel Foucault, e o outro homem é um homem negro, que é o Achille Mbembe, porque hoje o minicurso, se não me empolgo, daqui a pouco eu estou dando um minicurso sobre raça, gênero e sexualidade, e não sobre bionecropolítica aqui. Queria muito trazer essa discussão para aqui. O livrinho é um livrinho pequeno, acho que está R$30 pela N-1. E assim, vale a pena ler, né, que saia daqui interesses de trazer essa discussão, porque eu não sei o que é que vocês estão pesquisando. Esses são os dois pensadores que eu vou falar. Né? Na verdade, necropolítica é a cereja do bolo, vai ser só à tarde. Né? Espero que vocês se estimulem, depois do almoço sintam vontade de voltar. Bom, então aí os dois, né? O Foucault nasce em 26 e morre em 84. Eu sei que esse pensador passa por aqui, tem professores que dão curso aqui e discutem biopoder, biopolítica. Quem está discutindo sexualidade acaba lendo a história da sexualidade, nem que seja o volume 1. Enfim, de alguma maneira, é um pensador que perpassa várias áreas, educação, antropologia, história, um pensador polêmico, extremamente pulsante, extremamente fértil, um europeu, mas um dia eu fui numa banca em Vitória, nunca vou esquecer, o Gésio colocou uma coisa, ele falou, mas um mal europeu. Foucault realmente é um mal europeu, porque ele faz uma crítica muito grande, inclusive, do modelo europeu, mas ele é um europeu. E aí eu vou defender um ponto de vista, é que esses pensadores têm muita dificuldade de pensar os contextos colonizadores. Quando vocês leem o Mbembe ou outro pensador, tem uma diferença no jeito que escreve muito grande. Porque isso tem a ver com a experiência vivida. Por que a experiência de mulheres negras ou de mulheres indígenas, quando escreve, é forte? Porque é uma experiência vivida. Por que um traço de uma mulher latina, quando escreve, é forte? Porque é uma experiência vivida desse lugar. Então, tem uma diferença muito grande. Mas Foucault faz um exercício interessante de pensar essa categoria biopolítica e também a noção de raça. Foucault vai forjar a ideia de racismo de Estado. Eu vou praticamente, quando eu estiver falando do Foucault, mais para frente, mais um curso que se chama Em Defesa da Sociedade. Tem 3 cursos que eu considero fundamental no entendimento da biopolítica. Segurança, Território e População, o nascimento da biopolítica. E tem um curso que daqui a pouco eu abro, se eu não me engano, foi em 76, chamado Em Defesa da Sociedade. Nesse curso, Foucault vai mostrar, primeiro, que raça, todo mundo já sabe isso, raça é uma ficção, a raça é uma invenção, inventaram, forjaram, criaram a ideia de raça. Só que é uma ficção que, vamos dizer, como disse o Roberto, um amigo meu, lá do Rio, professor lá do Cefet, uma ficção que se torna uma, entre aspas, verdade. Porque vira quase uma coisa a raça, né? Uma ficção, como eu gosto de dizer, que se materializa nos corpos. Esse caráter ficcional da raça, ele já vem há algum tempo sido colocado em discussão. Nem biologicamente raça se sustenta. Não tem nada que a sustente como esse lugar de pureza. Né? No lugar que existe uma raça pura, que nem biologicamente... Né? Nem no biológico ela encontra, nem no genético. O projeto Genoma serviu para tantas coisas, entre essas é isso. Eu posso estar muito mais próxima a um determinado grupo do que a outro. Então, essa ideia de uma pureza étnico-racial, ela não existe. Mas, no entanto, do ponto de vista político, a raça está aí. Tanto é, não está só aí a raça, mas eu diria que o que está aqui são as práticas racistas. Então, a primeira coisa que eu acho que é um ponto de partida é esse, entender que raça é uma ficção materializada em corpos. Tá? Então, entender ficção, ficção não é mentira. Ficção é um construto inventado que, de tão dito e reiterado, se materializa, se torna um regime de verdade, dizendo assim. Então, é muito profundo isso. Por mais que tenha... Hoje já se discute, não vou, espero chegar no final da tarde, um racismo sem raça. Né? Não é que o Mbembe, que é uma outra discussão que eu faço mais para o final da tarde, que precisa avançar para trazer essa ideia do que seria isso. Até porque o racismo hoje vaza
apenas os negros e negras, e está presente em populações extremamente racializadas no contexto mais mundial hoje. Então, a gente tem um grande debate aí nesse sentido. Então, esses dois pensadores, amanhã vai ser mais dedicado ao pensamento do Michel Foucault, porque, para eu entender necropolítica, eu preciso entender bem biopolítica. Alguns dados do Atlas da Violência, alguns dados do relatório do CIMI. Por exemplo, às vezes é bom pegar coisa numérica, né? Porque o número quantitativo, trabalhar com essas estatísticas, vai dando uma dimensão da gente de como é a densidade das questões que eu estou levantando aqui. 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas. O IBGE já trabalha com essa categoria negro, entendendo que negro é a soma de pretos e pardos. Então, às vezes, a gente vai olhar um gráfico que separa pardos de pretos. Quando a gente soma, já foi olhar vários. O número de pessoas expostas à violência são realmente essa população racializada no Brasil. Então, 71,5%. Em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país. O tema do feminicídio anda aqui. Vai andar também na minha aula amanhã de manhã, mas anda aqui também. O que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. Em 10 anos, observa-se um aumento de 6,4% no aumento do feminicídio. E aí a gente pode abrir essa cena em Manaus aqui. Eu também fui pesquisar, também fui entender como se dá essa questão aqui. O público aqui é hegemonicamente feminino, aqui presente hoje. E essa exposição que eu coloco, por que o nosso corpo pode ser, além de violentado, em todos os sentidos possíveis, né? Ele é suposto, inclusive, à eliminação. Em contextos que são machista e misóginos. Misoginia é o ódio às mulheres, né? De onde vem esse ódio às mulheres, essa raiva às mulheres ao ponto de eliminá-las. Então, a mistura de contextos machistas, de contextos patriarcais, vamos dizer assim, né? E de contexto misógino, nos coloca em diferentes situações exposta a violências, que vão de injúria verbal, que a gente nem faz ideia que é violência, patrimonial, rasgar os nossos documentos, né, quebrar batom, quebrar maquiagem, até a eliminação das nossas vidas. Infelizmente, esses últimos dias, a sequência de crimes de feminicídio em âmbito nacional, porque eu estou falando aqui de G1, né, de Globo.com, se a gente vai para a micropolítica cotidiana aqui, mas que sai no G1, né, é assim, assustadora, que sai no G1, né, aqueles que se tornam, arremessar a mulher do sei quantos andares, enfim, aquela que as cenas são gravadas, ela fugindo na garagem, correndo, e depois é arremessada. Inclusive, eu vi uma postagem muito profunda de alguém que diz, ela pede socorro na garagem, ninguém vai no prédio, ninguém desce. Alguém diz assim, eu não sei, eu não vi, acho que em algum lugar, a pessoa diz, aprendi desde cedo que em situação de perigo, nós mulheres devemos gritar fogo. Porque socorro, quando vem da boca de uma mulher, ninguém vai para ajudar. Se ela tivesse gritado fogo na garagem do apartamento, talvez várias pessoas tivessem descido naquele lugar e a cena pudesse ter tido um outro desfecho. Então, essa situação também passa por isso, passa por essa necropolítica que envolve aqui gênero, que envolve corpo, que envolve subjetividade. Próximo. Tudo ok até agora? Então, em 2006, continuando, né, a taxa de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior à de não brancos. 16,0% contra 40,2%. Em um período de uma década, né, entre 2006 e 2016, uma série histórica de 10 anos, e não está muito longe, a gente está em 2018, eu peguei o que tinha de mais recente de dados, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução. Acho que essa é uma boa pergunta. O que é que faz uma taxa aumentar? Que política é essa da vida? A vida de quem? Que biopolítica é essa? É biopolítica mesmo? Porque a gente vai ver que biopolítica e biopoder
atua sobre a vida para majorar a vida, tornar essa vida majorável. Ou uma vida, né? Porque a gente vai descobrir agora, daqui a pouco com Foucault, que para que algumas vidas tivessem acesso à potência da vida, ou à possibilidade da vida, outras vidas precisaram ser eliminadas. Então, onde estaria aqui a biopolítica e o biopoder, né? Onde estaria aqui? O que faz que um grupo cresça e o outro diminua? As políticas estão indo para onde? Vamos falar de política pública, está incidindo para diminuir para que população? E por que a outra está aumentando? Pense se eu abro a taxa aqui de mulheres com mortalidade, a taxa de mortalidade feminina, a taxa de mortalidade feminina materna. Posso abrir 1000 taxas aqui. Tudo isso muitas vezes vem inclusive da base do Sistema Único de Saúde. Não sei se alguém aqui trabalha com saúde pública. Né? Então, no mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma redução de 6,8%. Cabe também comentar que a taxa de homicídio de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Então, assim, isso vai mostrando, né, a gente pode pensar isso também, vai pensando o que é que acontece, né? Porque eu estou trabalhando aqui com a lente interseccional. Eu estou aqui pegando raça, você vê que eu estou trazendo gênero, estou trazendo sexualidade. Na hora que eu estou falando aqui, eu estou pensando, eu podia abrir aqui a taxa de assassinatos de travestis e transexuais. Posso abrir agora o relatório do Grupo Gay da Bahia, do GGB. Posso abrir aqui o dossiê sobre lesbocídio, feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive estão sendo perseguidas as meninas, a professora e as alunas. É importante denunciar isso em âmbito público, que a cena que a gente está vivendo contemporânea, né, da escola sem partido, que eu sei que teve discussão ontem aqui, e da ideologia de gênero, está chegando nas nossas pesquisas, vão chegar num lugar como esse mais para frente. Vai chegar em lugares onde defender a necessidade de discutir isso está virando questão jurídica. Então, acho importante, né, então, se eu abro, esse dossiê saiu recente, e as pessoas, muito importante, porque você vai contabilizar coisa que é muito difícil, porque não tem um sistema que contabilize assassinatos de lésbicas. Isso é feito num esforço muito grande de organizações não governamentais. Então, não estou presa só à questão racial. Né? Por isso que eu estou fazendo ênfase aqui para trazer uma necropolítica de gênero, uma necropolítica da sexualidade, né? Para trazer também a multiplicidade de como isso vai acontecendo. Próximo. São questões para movimentar, para a gente entender por que esse tema é importante. Né? Em 2016, foram registrados 118 assassinatos de indígenas no país. 730 casos de óbitos de crianças indígenas menores do que 5 anos. Então, trago também dados, tem muitos outros, dados de suicídio, enfim. Tudo isso está dentro da máquina necropolítica. É uma máquina de eliminação, que vai desde macro instâncias a micro instância. Né? Vocês vão entender como essa máquina ela é violenta, ela é feroz, ela está no dia a dia, ela está... Quando eu boto meu corpo daqui para fora da rua, ou aqui dentro também, eu estou exposta a essa máquina o tempo inteiro. Porque ela é violenta no transporte público, ela é violenta. Vocês têm ideia, o metrô do Rio de Janeiro tem vagão só para as mulheres, a partir, acho que das 17 horas, se eu não me engano, 18 horas, num certo horário. Né? Sem entrar na polêmica se precisa ou não precisa, mas o número da denúncia de assédios, né? Eu não posso ir para casa, as pessoas quando têm aula até 10 e pouca da noite, e que precisam voltar para as comunidades, precisam voltar muitas vezes para a periferia do Rio, sai assim correndo. Tem gente que desce do ponto de ônibus e corre, tem gente que desce e tem que andar porque o ônibus não entra dentro da favela. Então, são vários contextos que esses corpos... Podemos trazer isso também para as comunidades periféricas de Manaus, para quem está fora de Adrianópolis, para quem está fora da Ponta Negra, né? Ou que está muito próximo, né? Que cidade é essa também? Queria ouvir vocês. Onde é que... Porque eu acho que o que tem que ser... Que eu queria que daqui saísse no final da tarde, que vocês conseguissem me falar, e poderia ser um exercício à tarde, onde atua... Onde estão, melhor colocando, os contextos mais necropolíticos aqui em Manaus, por exemplo.
Ou nas cidades que vocês veem? Onde é que estão? Onde é que atua? Né? Atua nos hospitais. Onde é que a população que não tem grana para pagar um plano de saúde acessa o mesmo hospital? Os hospitais que são de ponta, ou são referência, é de acesso ou não é? Como é esse acesso? Né? Vai desde essa coisa do hospital, da escola, né? Os aparatos escolares também são necropolíticos. Eles também, várias histórias, se a gente vai pegar não só a história, acho que alguém colocou isso, que a Carol Conká, não sei onde ela estava ontem, se eu vi rapidamente hoje, alguém me marcou no Facebook um depoimento da Carol Conká dizendo que a mãe, os pais pegam ela com água sanitária escovando a pele, né, porque não suportava a escola, né? Que escola é essa? Que as práticas pedagógicas, a história das travestis e das transexuais e dos transexuais na escola, no processo escolar, é de extrema violência, submetida à violência física, a injúrias o tempo todo, né? Enfim, por aí vai. Então, se tem alguém também aqui do contexto pedagógico, porque também é um desafio, uma escola que é omissa, né, que muitas vezes se torna omissa e se desresponsabiliza desse lugar de fazer o enfrentamento dessa agenda aí. Então, esse aparato necropolítico não tem nada aqui de fora do comum, não, viu, gente? Ele está lá atuando nos nossos corpos. É isso que eu quero dizer. Assim como a biopolítica atua nos nossos corpos, e aqui o corpo individual e o corpo coletivo, a necropolítica também. Em relação aos suicídios, os dados oficiais registram a ocorrência de 106 casos entre os povos indígenas no ano passado. 19 a mais do que em são dados de 2016, do que em 2015. Os registros evidenciam realidade inquietante no estado do Amazonas, onde foram listados 50 suicídios, e o suicídio, a gente pode discutir aqui também, ele é um efeito, posso dizer assim, de uma maquinaria necropolítica, que vai fazendo várias coisas, né? Ela vai produzindo várias coisas. Vejam só, isso também é uma maquinaria subjetiva, né? Vai atuando profundamente na dimensão da nossa existência, é isso que eu quero dizer. Né? Então, também colocaria o suicídio aqui, antes de tudo, uma discussão social, né? De uma maquinaria extremamente perversa que vai atuando por tudo, que tem a ver com território, tem a ver com as crenças espirituais, tem a ver com uma série de questões de acontecimentos, né, ao ponto que o suicídio se torna, onde foram listados 50 suicídios nas áreas de abrangência dos departamentos de saúde indígenas. Do Alto Rio Negro, na DCEI do Alto Rio Negro, 6, do Alto do Rio Solimões, 30. Também, se alguém conhece um pouco disso, é um mundo aqui que eu vou ter muito desejo de ouvir, se alguém estuda isso, porque é um mundo isso aqui, né? Eu não sei se alguém acompanhou, eu participei de uma pesquisa um tempo, que foi da saúde, e tinha um grupo aqui, eu fiquei com o pessoal de Recife, mas um grupo ficou com o pessoal de Belém, aqui, né, do Pará e aqui da Amazonas. Inclusive, teve um congresso da Rede Unida, acho que tem 2 semanas aqui, que é um grande... Eu participei muito desse grupo aí. Né? E essa pesquisa, que foi uma pesquisa que o Emerson Merri coordenou, e vinham muitos grupos aqui, e trabalhava mais com o pessoal da saúde. Né? E eu me lembro muito, mais do Pará, mas aqui também, a discussão sobre as parteiras. Incrível o número da presença das mulheres parteiras aqui. Eu me lembro que a gente fez um encontro da Rede Unida, antes desse aqui, que foi em Manaus, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E elas foram as parteiras. Né? A gente sempre faz uma tenda, a tenda Paulo Freire, que é a tenda onde estão os movimentos de educação popular. E eu me lembro que essa discussão muito forte vinha muito desse grupo. Era uma pesquisa muito grande, tinha mais de 50 pesquisadores. Eu, como disse, fiquei em Recife e depois, num certo momento, na Bahia. Então, tinha uma cena... Mas eu me lembro muito da Ana, que é lá de Belém do Pará, que era pesquisadora aqui e andou aqui pela região amazônica, e tentando entender e discutir. E agora tem 15 dias, mais ou menos, que eu acho que o encontro da Rede Unida, algumas pessoas já balançaram a cabeça aí, eu não sei se participaram,
mas tem um debate muito interessante que envolve a saúde coletiva como um todo. Em Mato Grosso, o estado com o maior número de casos, um delegado disse a uma jornalista que sentia inveja, aí eu começo a entrar nas práticas discursivas, disse a uma jornalista que sentia inveja dos seus colegas no sul do país. Abro aspas o que disse o delegado. Lá eles não têm índios para se preocupar. Fecham aspas. Aí, outra fala também, essa foi encontrada também está no relatório de violência contra os povos indígenas. Essa foi uma postagem de Facebook sobre um assassinato de um indígena atropelado propositalmente, onde dos comentários abro aspas, esses patifes adoram fazer pedágio, tem mais de atropelar mesmo. Eu boto isso porque é a partir daí que eu quero pensar justamente o que é essa ideia de que uma vida pode ser atropelada mesmo, pode ser matada mesmo, pode ser eliminada mesmo. Que projeto é esse da modernidade que diz que a vida tinha que ser estimulada, majorada, preservada, que caíram realmente as taxas de mortalidade infantil, dizem que vivemos mais, e vivemos mais do que os nossos avós, aumentou a expectativa de vida, né? Tem todo um aparato tecnológico, mas que vida é essa? Para quem? De que forma mesmo? Tá? No 9, que aí eu acho que é onde a gente se encontra muito, também está lá no relatório, que eu acho que é uma frase bem interessante, que tem tudo a ver com o que eu vou colocar aqui, que diz, né, também uma frase injuriosa, não sei qual é a raça pior, índios ou ciganos, que também são comunidades racializadas, os ciganos. Só tumultuam, além de serem lixos de pessoas. O certo é exterminar tudo. Essa frase também, né, esse enunciado é muito profundo, porque eu trago ele para mostrar. Né, e tem uma coisa que o Mbembe vai dizer, e eu também, se perderam a vergonha de dizer isso. Há décadas atrás, por causa do mito da democracia racial, que parecia, tinham vergonha de dizer. Né, ficavam contidos. Hoje as pessoas dizem, né, circulam nas redes digitais, midiáticas, várias pessoas falam, vão na praia e dizem, eu não quero você perto de mim, eu não vou sentar do lado dessa pessoa negra, eu não quero ser atendida por você, porque você é uma pessoa assim, assim, assim. Então, assim, eu acho que é essa coisa que se afrouxou, né, parecia que estava presa, contida, meio polida, né, fazendo de conta que estava tudo bem, porque éramos cordiais, né, e era essa ideia de cordialidade que, inclusive, era exportada para fora do Brasil. Então, como cordial, eu seguro o meu racismo, eu não digo nada. Né? Então, essas pessoas, alguma coisa ou algumas coisas aconteceram a ponto disso, ao ponto de alguém dizer que é certo exterminar tudo. É a ideia de extermínio mesmo. Né? Essa ideia de extermínio que eu acho que a gente precisa enfrentar. E ela é real, ela é diária, ela é cotidiana, como diz também do extermínio de mulheres, entendeu? De grupos que defendem isso, inclusive. Essa é a primeira parte, seria uma inquietação, né, que nos mobilize, né, para pensar o que é o extermínio, como se constrói a ideia de inimigo, e principalmente, como é que a gente vai viver, que mundo a gente quer, como é que a gente vai viver nesse mundo. Qual é o mundo do futuro, se é possível existir? Se só tem um mundo, só tem esse mundo, e não vão descobrir outro. Porque vão atrás, vão e não acham nada. Não acham vida em lugar nenhum, nem possibilidade da vida em lugar nenhum. Só tem este mundo aqui, só tem ele. E todo mundo que nasce nele quer ter direito a viver nele plenamente. Como é que essa agenda vai ser feita, né? É isso que a gente precisa estar para a gente. É a agenda de uma vida inteira, viu, gente? Eu não acredito numa grande revolução. Não acho que vamos sair daqui mudando nada do ponto de vista de uma grande macropolítica, não. Mas precisamos nos implicar com essa luta. Porque talvez tenha uma coisa que o Mbembe diz, que a gente precisa saber para onde caminha o nosso canto no final da grande noite do mundo. E a grande noite do mundo é essa noite que a gente está vivendo aqui, de desassossego. São tempos de muito desassossego, mas também são tempos
de grandes resistências, de reexistências, de reinvenções, que eu vou chegar no final, né? Porque ninguém vai sair daqui achando que tudo é necropolítico e está tudo perdido e não tem mais saída. Tem saída, sim. E elas estão aí visíveis. Estão nos nossos corpos a saída. Eu acho que cada corpo que está fora do sistema cis-heteronormativo e que temem viver, os corpos gordos que saem para a rua, né? Os corpos das travestis, das transexuais, né? Esses corpos que temam e tá aí o tempo todo, que é a teimosia de viver, né? A teimosia de persistir na vida, né? De brigar o tempo todo, já é visceralmente, o corpo negro, o corpo das mulheres, já é visceralmente um corpo resistente. Para ninguém achar daqui que tudo é necropolítica, está perdido, que nem é isso que está na discussão da obra. Porque senão tudo é necropolítica, tudo é extermínio, e daí a gente não vai mais para lugar nenhum. Pelo contrário, é uma discussão de que é possível tirar da morte a vida. Mas, para isso, encarar a morte. Tem uma outra leitura da política, esse é o debate da biopolítica. Aliás, esse é o debate da necropolítica.